capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler um verso bem conhecido. Atos 1:8. Irmãos, que fase você pertence? Interessante. Vamos lá? Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1:8. Atos 1:8. Todos acharam? Amém? Misericórdia, ou cavalo eu ia falar aqui Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. É bem conhecido, né? Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e até aos confins da terra. Nosso tema dessa noite é, irmãos, eu não combinei nada para nós ficarmos na célula, mas eu achei interessante. Que fases? A fase, né, do cristão. E faz senso. São fases, né? Fases. Bom, nosso tema dessa noite é: somos testemunhas do quê? Somos testemunha do que? Eu vim nos falar de Deus. Nós somos testemunha do que? Igreja, eu li certa vez sobre um pregador, isso me chamou muita atenção. Li certa vez sobre um pregador que, depois de ele pregar um ardente sermão cansativo de mais de uma hora, vamos dizer assim, de mais de uma hora, ele exausto, cansado, perguntou para a igreja, virou para a igreja e falou: o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? E aí houve um silêncio, uma pausa, houve uma pausa, um silêncio, e de repente um jovem lá no último banco se levanta, irreverente como sempre, se levanta e diz para o pregador, para o pastor: o Senhor pode dizer amém. Irmãos, isso me chamou a atenção, sabe por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de pregadores que foram testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Sabe, nessa colocação desse pregador aqui eloquente, ele pergunta para a igreja que ele se encontrava naquele momento o que mais ele poderia fazer. E aí o jovem falou: pastor, fala amém. Quer dizer, e aí fica para nós pensarmos e refletirmos: puxa, será que essa palavra foi de encontro a cada coração? Sabemos que a palavra de Deus jamais volta vazia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus também está repleta de homens, né, de grandes pregadores que foram testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Por exemplo, em Judas, no verso 14, não sabe a Bíblia, tá? Judas, capítulo 14, versículo 14. Acharam? Pode ler para mim. Judas 14. Olha o que diz aqui. Concernente a ele profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: veja o Senhor, vem com milhares de seus anjos. Isso. Aqui nós temos então um relato de quem? A igreja de Enoque. Um dos pregadores. E Enoque é tão assim interessante que Enoque pregou sobre o juízo vindouro. Coisas que às vezes as pessoas não estão bem aí, né? Como nós ouvimos aqui nas fases, aqui, nas facetas, né? Os jovens hoje, não é para mim, ou nada a ver, como eu vi esses dias aí, começando com o meu irmão, os jovens falam essa fase também, essa fase nada a ver. Facebook, nada a ver. O que você está falando aí no Facebook? Nada a ver. O que você está conversando? Nada a ver. Você conhece a pessoa? Nada a ver. Não é assim? Não é não? Está olhando aquelas fotos, aquelas coisas que não devem, nada a ver. Você não tem problema nenhum, nada a ver. Não é não? Mas a palavra de Deus nos diz aqui, nos fala de Enoque.
Hebreus capítulo 11, no verso 7, também nós temos um outro relato sobre Noé. Hebreus capítulo 11, verso 7, nós temos um relato sobre Noé. Puxa, Noé também foi um pregador, também foi, muito interessante. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé divinamente, o que, irmãos? Avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo o que temente a Deus, fez o quê? Marca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou o que? Que é segundo a fé. Meu querido, olha um outro exemplo de pregador aqui. Noé, que pregou a justiça de Deus. São temas interessantes. Noé pregou sobre a justiça de Deus. 2 Samuel capítulo 12, no verso 7 também, nós temos ali, a Bíblia nos relata sobre alguém chamado que? Natã. Quem foi Natã? Natã, meu filho, foi aquele que testificou contra o pecado de Davi. Sabia disso? Davi, sabe que você, não é isso que diz? Vamos ler aqui em 2 Samuel 12, 7, para que os irmãos entendam a nossa pequena introdução. Hebreus capítulo 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Então disse Natã: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te enviei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha aí. Os irmãos lerem nos versos acima e abaixo, os irmãos vão entender que Davi havia feito algo aqui, não foi? O que ele havia feito, meu querido? Já sei, pastor. Ele foi ali e adquiriu a BMW de quem? De quem, meu querido? Não. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? 2 Samuel 12, 7. Saul. Quem era? Saul. Qual era o problema? Qual era o problema, Moisés? Prostituição. E aí Deus levanta um homem chamado quem? Natã. E ele vai falar: olha, tu. Quem é que fez isso? Certo. Então nós podemos ver que Natã testificou contra o pecado de Davi. Elias também, meu querido, lá em 1 Reis capítulo 18, no verso 21, Elias cobrou uma decisão do povo. Lembra aquele texto maravilhoso? Que é 1 Reis 18, 21. Até quando cochearei entre dois carrinhos? Mas um pregador da palavra de Deus, que pegou o que, irmãos? Uma decisão, uma posição do povo. Olha que diferença de pregadores, estilos diferentes de pregadores. Temos também em Isaías capítulo 53, verso 3 a 4, nós temos também o profeta Isaías, que pregou sobre a cruz o marco do cristianismo. Tem gente que olha para a cruz e se assusta. Não é? Às vezes a gente está andando por aí e vê as pessoas fazendo o sinal da cruz, né? Vai sair de casa, faz o sinal da cruz. Se eles soubessem que foi ali que o nosso Jesus venceu o quê? A morte. Ô morte, onde está o teu arguilhão? Ô Satanás, onde está a tua vitória? Não é verdade? Meu querido, João também pregou sobre o quê, meu irmão? Vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 2. Olha o que João pregou ali também, um outro estilo de pregador. João capítulo 3, verso 2. Mateus 3, 2. Pode ler quem encontrou. Mateus 3, verso 2. Ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então João pregou sobre o quê? O arrependimento. Olha aí, não é isso? João pregou sobre o quê? Arrependimento, que nós encontramos lá no livro de Mateus, capítulo 3, no verso 2. Diferentes pregadores, formas diferentes. Pedro também anunciou a Cristo. Lembra aquele texto? Não sei se você já conhece, já leram, em Atos capítulo 4, no verso 11, no verso 12. Pedro também anunciou a Cristo aqui, meu querido. Atos capítulo 4, verso 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi, o que, irmãos? Posta por cabeça de espinho. Amém? Verso 12: Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pregadores diferentes, posições totalmente diferentes, irmãos. Pregadores diferentes, totalmente diferentes. Mas o meu questionamento nessa noite é com você, meu querido, que está aqui nessa noite. Percebe que citamos aqui 7, podemos dizer, tipos de pregadores diferentes, que pregam a palavra de Deus. 7 testemunhas, como diz lá em Atos capítulo 1, verso 8: E sereis minhas testemunhas, tanto no Sacomã, tanto em Diadema, tanto no seu banheiro em sua casa, tanto no seu quarto. Não é verdade? Tanto em Hortolândia e tanto em Campinas, São Paulo. Mas sereis minha testemunha. Meu querido irmão em Cristo, preste bem atenção. Que mensagem nós temos pregado com o nosso testemunho? Não é? 7 pregadores aqui poderíamos esboçar, ficarmos aqui a noite toda falando sobre isso, sobre estilos de pregadores, formas de abordar, formas de se comunicar diferente. Um pregando sobre arrependimento, outro pregando sobre anunciando Cristo, outro falando sobre o juízo vindouro, e por aí afora vai. Mas o meu questionamento é com você aqui nessa noite. Que mensagem você tem pregado com o seu testemunho? Que tipo de testemunha nós somos? Modas ouvidas. Não é isso? E semeis minhas testemunhas. Aonde? Em todo lugar. Em todo lugar. Sabe que isso me chama a atenção? Eu não posso ser só cristão. Você não sabe aquela expressão crente, né? Satanás é crente, nesse estremece. Irmão, eu tenho que ser cristão em todo lugar. Não é verdade? Eu tenho que ser cristão em todo lugar. Aí eu vou para a igreja e vou virar torneio cristão. Por quantas vezes nós somos abordados aí fora por pessoas que se encontram desviadas do caminho do Senhor? Aí você vai conversar com ele e fala: olha, quando, pastor, quando eu era crente. Peraí. Então você me desculpa. Não estou julgando a salvação de ninguém, mas a palavra de Deus nos diz: aquele que beber dessa água jamais. Então, meu querido, eu acho que ele nunca foi convertido, ele foi convencido. Não é verdade? Ou aquela expressão: quando eu tornar, quando eu virar crente. Quando eu virar, já vou usar a expressão também? Quando eu virar crente. Meu irmão Cristo, que tipo de testemunho, ou que tipo de testemunhas nós somos? Modas ouvidas. Deus tem se alegrado de tudo que nós temos feito. Isso é importante. Sabe, eu me coloco na posição do pregador aqui, no começo da nossa ilustração. Pregou 1 hora de sermão, exausto.
Ou o senhor pode falar amém. Quer dizer, assim seja. Acabou? Porque muitos conhecem, né? O amém quer dizer que acabou. Meu querido, que tipo de testemunha você tem sido? Que tipo de testemunha você tem sido? Não é verdade? Deus tem se alegrar de tudo aquilo que você tem feito. Eu fico imaginando esses servos, esses homens de Deus aqui, que no seu tempo pregou a palavra de Deus de uma forma diferente, com um estilo diferente, como foi falado nas frases aqui. Eu presto muita atenção nessas coisas. Já falei, eu vou reafirmar que eu admiro aqueles pregadores que ficam lá na 15 de novembro, 15 de novembro. Eu admiro, eu paro, eu fico olhando, sabe? Eu paro no grupo, eu fico prestando atenção. Eita! Lembra o estilo de pregadores, Estevão. Lembra outros pregadores. Irmãos, imaginou alguém morrer e falar, eu vejo aquilo? A janela levando pedrada e está falando, eu vejo. O que, irmãos do céu? Você amém? Meu querido irmão, que tipo de testemunha você é? Que tipo de testemunha você é? Somos testemunha de quem? Eu ouvi o nome de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Sim, de Deus. Mas nós precisamos viver aquilo que sai de nossa boca. Ei, é fácil você glorificar a Deus. É fácil você dar uma glória, uma aleluia, uma amém, dar uma piruleta, na verdade, como foi dito aqui. É fácil. Sai rolando, né, irmãos? Fazer um monte de coisa. É fácil. Mas e ser testemunha de Cristo? Ser testemunha. Ser um pregador da palavra de Deus, querido. É só o pastor. Não, eu não creio nisso. Eu não creio nessa forma. Todos nós somos e precisamos ser o quê? Pregadores da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você nós somos testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8 fala que sereis o quê? Sereis minhas testemunhas. Ele não fala só o pastor vai ser testemunha, só o professor do jovem vai ser testemunha, só o professor do fulano vai ser testemunha, não. Ele fala o quê? Sereis o quê? Minha testemunha. Que tipo de testemunho você é? Que tipo de exemplo você tem sido? Pela manhã nós temos estudado. Estamos falando sobre a árvore. Sobre a árvore. Que tipo de fruto você tem produzido? Que tipo de fruto? Hoje pela manhã nós estava comentando sobre a palma. Até perguntei na escola dominical, quem já comeu palma aqui? Quem já comeu isso? Palma. É palma, né? Não. Alguém já comeu isso aí? Os irmãos nem sabem o que é isso. Não é verdade? Experimentou? Não gostou? Amargo, tá vendo? Eu nunca experimentei, eu não sei que gosto que tem. Eu já experimentei formiga. Com farofa e Coca-Cola. Bom, não é verdade? Diferente. Agora imagine que fruto você tem produzido, que testemunho você tem dado. Que testemunho você tem dado, meu querido. E quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor te tirou do lago, quando o Senhor te tirou do fundo do poço, Ele te salvou, estendeu as suas mãos para você, estendeu a mão para você, meu querido. Ele estava te tirando do lugar de lodo, um lugar de pecado, um lugar de coisas que não agradavam a Ele, para que eu e você fôssemos o que dele, simplesmente testemunho. Não é verdade? Como eu vi ontem, não é verdade seu dinheiro, não, meu querido. Você acha que Deus está preocupado com o seu dinheiro? O Senhor quer que você seja o que dele? Testemunho. Que tipo de testemunho você tem sido? Ei, lá vai aquele jovem irreverente. Legal, né? Legal ser irreverente? O jovem irreverente é legal? É legal não? Nossa, temos 4 jovens, não falo nada. Não é legal ser um adulto escolar?
adultos escolares. Não é legal? Ser uma pessoa aberta, culta, na verdade, ter conhecimento das coisas, saber conversar sobre todos os assuntos, é legal? É muito bom. Mas do que adianta termos todo esse conhecimento? Do que adianta ter toda essa palavra se eu não sou testemunha daquele que morreu por mim na cruz do Calvário? Do que adianta? Que tipo de testemunha você tem que ser? Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando nosso pregador aqui no início. Depois de uma aula exausta, falando sobre a palavra de Deus. O jovem levanta a mão e pode falar amém. Eu fico imaginando o que deve ser a vida desse pregador aqui, no seu lar, no seu testemunho. Será que ele é chamado de chato pelos filhos? Será que ele tem o apoio da esposa? Será que ele no local o apoia? Tem muita gente que quer apoio, tem muita gente que quer ser vista, mas não quer dar testemunho. Lembra de uma manhã? Faça o que eu falo. É isso, né? Mas não o que eu faço. Nós precisamos viver. Não, senão se torna impossível nós recebermos as bênçãos do Senhor. E outra, não vá pensando você que as bênçãos do Senhor é para quando nós estivermos no céu. Tem muita gente que pensa assim, né? As promessas do Senhor é só para hoje. Não vai pensando assim. Vai pensando assim. Meu querido, que tipo de testemunha você tem sido? Isso é bem pessoal. Isso é bem pessoal, meu querido. É como se você mesmo estivesse se questionando na frente do espelho. Alguém já fez isso aqui? Quando você tem cabelo? Quando eu tinha cabelo? Não é assim? Pentei pra lá, pentei pra cá. E eu não gostei. Vai pra lá tentando mudar alguma coisa, né? Tentando mudar alguma coisa. E aí, quando vai passando os tempos, os anos vão passando, começa, né? A experiência vai chegando. Na verdade, a experiência vai chegando. E aí você começa a sentir frio aqui em cima, sabe? O vento passa, não é? Aí você já não tem mais aquela. Não saiu nem precisa pentear o cabelo, está penteado. Esposa, penteou o cabelo? Penteou, nem quem penteou onde passou aqui, né? Nos acontece isso. Mas quando a gente é mais novo, ele faz assim, vai lá, arruma, não é assim? Tá falha aqui, mora assim, né, assim. Foi do lado, acerta, não é assim, não? As irmãs levam a chapinha e fica, né? Não é assim, não? Aí estica toda, eu sei como é que é. Não estou falando mal, não. Eu sei como é que é. Mas o que adianta a gente se embelezar totalmente por fora? Se embelezar totalmente por fora e por dentro está, imagina, exalar um perfume totalmente desagradável. Eu vou usar uma comparação aqui, mas eu tenho que usar essa comparação. Sinto muito, mas eu tenho que usar essa comparação. Certa vez, eu perguntei no cuidador de cachorro, para o veterinário, o porquê, se ele sabia o porquê que o cachorro, o animal, eu não sei se alguém já viu isso. O animal ele vai para a carniça, no lixo que está cheirando ruim, cheira ruim mesmo, aquele cheiro ruim. Eu perguntei para o veterinário por que, se ele sabia o porquê daquilo. Que o cachorro vai na carniça, ele rola, é aquele cheiro mal, e ele sai tudo assim, ele sai todo, já viu isso? Quem já viu isso? Ele sai todo. Parece que tomou um banho de. Sem falar perfume, cara. Não é verdade? E aí eu perguntei para o veterinário, mas qual é a função que eu posso fazer? Ele falou, para marcar o seu território, para mostrar para a fêmea que ele é o bom. Eita, nós! Não é? Que coisa! Já imaginou? Olha os casados aqui presentes, né? Já imaginou, irmãos? Se você tivesse feito isso, parando nada, não. Já imaginou? Quer ver um exemplo interessante? O marido trabalha o dia todo. O marido trabalha o dia todo. Sai do trabalho, vem para casa, troca de roupa no trabalho, pega a roupa,
Temos sido testemunha de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Temos sido testemunha daquilo que o Espírito Santo tem feito, realizando em nossa vida. Temos sido testemunha dos livramentos que Deus tem nos dado. Temos sido testemunha para os nossos filhos. Temos sido testemunha de marido em casa para a nossa esposa. Nossas esposas não, para a nossa esposa, não é verdade? Estou falando de bigamia aqui. Para a nossa esposa. E aí, esposa, você tem sido exemplo, testemunha para o seu esposo. E aí, jovem, você tem sido testemunha para os seus pais, no seu lar. Que tipo de testemunha você tem sido? Mortas ou vivas? Deus tem se alegrado de tudo que você tem feito. Ei, preste bem atenção. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós temos feito, de tudo aquilo que nós temos realizado. Tem muitos que dizem aí, vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não, Senhor, Senhor, imagina, ei, não te conheço. Para onde você vem? Não te conheço. Mas Senhor, só da boca. Que tipo de testemunho você tem sido? Deus tem se agradado. Deus tem se agradado do seu testemunho. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Não vou prolongar mais, mas no nosso horário eu não vou prolongar mais. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu sei que isso é tão particular, isso é tão particular e tão pessoal. Isso é tão pessoal, particular e tão pessoal. Que tipo de testemunho você tem dado? Que tipo de testemunho você é? Que tipo de fruto você tem produzido? Deus se agrada? Se eu perguntar para a sua esposa, se eu perguntar para o seu esposo, como é que vai ser? E aí, filho, se eu perguntar para os seus pais, qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Meu querido, eu quero orar por você nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus jamais morre vazia. A palavra de Deus está repleta de pregadores da palavra de Deus. Um que pregou sobre arrependimento, sobre o juízo, sobre o pecado. E você tem pregado sobre o quê? Você, meu filho, tem pregado, sido testemunha do quê? Testemunha do quê? Eu quero ser testemunha. Eu quero ser testemunha da vida, não testemunha da morte. Eu quero ser testemunha da vida. E você, meu querido, nós estamos olhos fechados. Quero orar com você. Apenas ele é sua mão, mas você vai comigo e minha vida de oração. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém, louvado seja Jesus. Amém, glória a Deus. Pode achar a sua mão. Mais alguém? Que tipo de testemunho você tem dado? Que tipo de testemunha você tem sido? Deus se agrada? Deus se agrada? Ei, ali vai uma serva do Senhor. Ei, ali vai um varão, um servo do Senhor. Olha aquele jovem abençoado. Aquele jovem é uma grande bênção. É uma grande bênção. É uma grande bênção. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas vidas que requeram as Tuas mãos aqui nessa noite. Tu conheces, Pai, a cada particular de cada filho teu. Clamamos a Ti, Pai, que o Senhor, com a tua mão poderosa, para alcançar sobre as necessidades dos teus filhos, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, serem testemunhas fiéis de Ti. Oh Deus, serem testemunhas da vida, não da morte, Pai. Pai, em nome de Jesus, sonde a cada coração nessa noite. Que o Senhor tome Deus graça, que o Senhor supra todas as suas necessidades, Pai. Possamos aprender mais contigo a cada dia, Pai. A testemunharmos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar. Oh, Pai, que as pessoas possam olhar para nós, oh, Pai, e reconhecer os frutos, oh, Pai, que são frutos vindo de Ti, oh, Pai, não de homem ou mundo, Pai. Pai, nós não merecemos honra, nós não merecemos glória nenhuma.
nenhum, Pai, somente o Senhor, Pai. Por isso nós clamamos a Ti nesse exato momento. Como Deus nasce, Pai, a cada vida aqui presente, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu a Ti nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Todos com os olhos fechados, estenda suas mãos para frente, em nome de Jesus, irmão. Todos com os olhos fechados, todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, e te dê a paz. Amém? Deus abençoe os irmãos. Cumprimente um ao outro em nome de Jesus. Amém? Cumprimente os nossos visitantes. Não deixe eles ir embora. Ó. Não deixe os nossos